a Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, realiza hoje a premiação do Selo de Práticas Restaurativas, uma iniciativa que destaca avanços importantes da socioeducação no Maranhão. Para falar sobre a importância dessa ação, recebemos hoje aqui no estúdio a presidente da FUNAC, Sorimar Saboia. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, desde já eu agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui. Satisfação toda nossa. Doutora Sorimar, fala um pouquinho para a gente. Temos um evento hoje, um evento importante, sim, porque temos grandes marcas e grandes acontecimentos acontecendo, né? Sim, nós estamos na 4ª edição do Selo de Prática Restaurativa. É um momento de reconhecimento, mas também de motivação para as nossas equipes que utilizam a metodologia dos processos circulares de construção de paz e tem como objetivo prevenir, mas também fazer a resolução de conflito no âmbito dos centros socioeducativos. Nós fizemos aí uma virada de chave em 2021, com a implementação, com foco, hoje a FUNAC tem uma portaria que estabelece essa metodologia como a prioritária no âmbito dos centros socioeducativos. Isso trouxe para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, manter a normalidade dos centros socioeducativos, mediar e gerenciar os conflitos que surgem no dia a dia. Você sabe que nós trabalhamos com adolescentes em conflito com a lei, que estão cumprindo medida, adolescentes de famílias diferentes, origem diferente, e os conflitos eles são inerentes, né? Numa comunidade que a gente chama comunidade socioeducativa. E a gente precisa dessas ferramentas para trabalhar as relações interpessoais, melhorar as relações interpessoais, ter cuidado um com o outro, né? Que é o que essa ferramenta traz para nós no âmbito do centro socioeducativo. A senhora falou aí, né, de trabalhar, né, com adolescentes, e a gente sabe, vem falando bastante, né, que a gente precisa ter soluções, e vocês têm várias ações, né, para que realmente interaja esses jovens, né, na sociedade, de forma com que eles estejam totalmente não só adaptados novamente ao meio, né, mas também possam levar algo de bom para dentro das comunidades, né? E para a sua casa, né? Porque a senhora, principalmente como presidente da FUNAC, deve saber de histórias, né? Porque bastante, sim, né? E que muitos desses jovens têm problemas familiares também, né? Eles vêm de um contexto de família, né? De uma comunidade, inclusive, onde eles aprendem a lidar com as questões de forma por meio da violência, e a gente busca trabalhar com ele no caso da resolução de qualquer desentendimento por meio do diálogo. Esse trabalho ele é muito desafiador, de fato. Os nossos meninos, quando eles são admitidos, eles estão fora da escola, eles evadiram há bastante tempo, eles estão envolvidos, né, com organizações criminosas, então há um comprometimento deles com essas organizações, e isso prejudica muito o desenvolvimento psicológico, mental, o senso de responsabilidade, de compromisso, né, dele com a sua família e a sua sociedade. Então é um contexto bem difícil, e quando ele é admitido no âmbito do centro, há um processo de acolhimento que nós já fazemos por meio das práticas, né, restaurativas, porque não significa dizer que ele não chegue com medo, né, não tenha anseio de estar naquele local. Então a gente realiza o processo de acolhimento. A unidade, todos os centros socioeducativos, ele tem uma rotina sociopedagógica que esse adolescente vai cumprir, desde o acordar até o pernoitar e o dormir. E para nós trabalhamos com uma equipe completa de assistente social, psicólogo, advogado, pedagogo, a própria direção do centro socioeducativo que está ali para apoiar, para orientar, tanto o adolescente, mas também a sua família. E ele cumpre a sua jornada. Então, de manhã ele vai para a escola ela é obrigatória, não é opcional. Eles têm a oportunidade de fazer curso profissionalizante, e nós contamos com a parceria do IEMA, porque o IEMA é quem realiza os cursos, nós pagamos o IEMA e ele realiza o curso e certifica esse adolescente. Então, ele sai com um conhecimento e com um certificado que vai proporcionar a ele que ele tenha uma inserção, quando sair da unidade, no mercado de trabalho.
Nós fazemos a inserção, garantimos toda a saúde, né? Tem adolescentes que chegam com problema de saúde, às vezes muitos deles acessam a política de saúde quando estão conosco, então nós proporcionamos exames, a medicação, toda a medicação necessária que ele precisa durante o cumprimento da medida, nós disponibilizamos, nós também garantimos as passagens para que as famílias consigam visitar seus filhos durante o sábado, que é o dia de visita, e hoje, inclusive, a gente conta com o apoio dos municípios. Nós temos aí uma parceria muito boa com a Prefeitura de Timon, e toda semana ela nos traz, a cada 15 dias, ela nos traz as famílias, ela mesma traz as famílias, aluga uma van e traz as famílias para visitar seus filhos. Então, todo esse apoio, ele é fundamental para que esse menino consiga, assim, aí reconstruir seus projetos de vida, que não seja aquele que o levou para dentro de um centro socioeducativo. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse selo, né, que depois de 2021 foi consolidado, né, e como é feita a escolha desses ambientes, né, que hoje acolhem, né, também esses jovens. Hoje, como eu coloquei, nós estamos nessa 4ª edição, é uma experiência que a gente vem conhecendo e que vem amadurecendo a cada dia, a cada edição do selo. As equipes, durante o ano, elas precisam, para receber o selo, nós temos critério, e aí eu vou citar alguns deles, que é ter um ambiente acolhedor, no âmbito do centro socioeducativo, então tornar aquele ambiente o melhor possível de convivência, de diálogo, de respeito. Então precisa ter isso, a gente precisa ter pessoas de referência com conhecimento, porque a própria FUNAC capacita os facilitadores, hoje nós também temos instrutores em prática restaurativa, então a equipe da unidade tem que ter pessoas de referência com conhecimento nessa metodologia. Nós não podemos ter ocorrências graves no âmbito do centro, então a gente não pode ter tentativa de homicídio, Sim. no âmbito do centro, senão ele perde o selo. E a gente quer citar um dado que com isso a gente reduziu significativamente os casos de violência institucional, que é quando o próprio agente público, né, excede na sua atuação e faz algo que agride, que violenta esse adolescente que está lá. Então, nós reduzimos muito a violência institucional e quando ocorre qualquer excesso, nós apuramos e caso tenha sido comprovado, há uma responsabilização daquele agente público que agiu de forma indevida. Além disso, nós conseguimos conter o número de fuga no âmbito do centro socioeducativo, então não pode ter fuga, senão os centros eles vão perder. E isso a gente vai trabalhando com os adolescentes, tanto dando oportunidade para que eles tenham acesso aos seus direitos fundamentais, às suas necessidades básicas, aos cursos, às oficinas, escolas que nós temos no âmbito do centro. Então nós temos padaria escola, horticultura, piscicultura, granja, e tudo isso dentro de uma unidade que possui a nossa maior capacidade. Olha, o vídeo está mostrando aí a nossa padaria, isso é diariamente, e toda a produção, né, que eles fazem é utilizada nos centros socioeducativos. Então, nós não temos mais contrato Sim. com o fornecedor para fornecer os pães para os centros socioeducativos, são eles que realizam. Legal. Então, eles aprendem isso e eles sentem, de qualquer forma, útil. Há uma perspectiva de dizer, olha, você pode, você consegue, né? Então, há outras possibilidades, há outras formas de convívio na sociedade que não seja somente a violência, tratar as coisas com violência, né, de não se ver no lugar do outro. Doutora Sorimar, eu sempre falo o seguinte, né, que o mundo, infelizmente, né, o tráfico, a criminalidade, ela vai bater na porta desse jovem.
E a gente precisa, como sociedade, né, também bater na porta desse jovem de alguma forma. E a FUNAC tem um papel importantíssimo de socializar esse jovem e mostrar para ele que existe um mundo diferente, né, que não é das drogas, que não é da criminalidade. A premiação acontece, inclusive, em um momento simbólico, né, com a celebração dos 14 anos do SINASE. Como a FUNAC avalia essa trajetória do Estado? Nós conseguimos avançar, eu considero, bastante, né, diante de uma realidade bem difícil. Hoje a FUNAC ela tem um planejamento, ela tem uma cultura de planejamento estratégico consolidado no âmbito da instituição, que se planeja, que acompanha, que monitora, seja as ações macro, mas ações também no âmbito do centro socioeducativo, e as equipes elas fazem esse exercício permanente. Nós conseguimos estruturar a segurança no âmbito do centro, nós temos aí uma parceria com a MAPA, que organiza, que monitora, que instala todos os equipamentos de vídeo monitoramento para que a gente possa acompanhar de forma imediata tudo o que acontece no âmbito do centro. Isso previne e faz com que a gente também consiga corrigir deficiências, procedimentos errados. Nós temos também, que nós consideramos bastante significativo, que é ter uma gestão descentralizada, democrática e participativa. Então, essa proximidade da gestão maior do centro com as direções dos centros socioeducativos, nós conseguimos reunir, alinhar nossas ações, ter o mesmo diálogo, estar presente, e isso também ocorre no âmbito do centro. Nós temos as assembleias que ocorrem, seja com os servidores, mas também com os adolescentes, onde é discutido o regimento interno, a própria rotina sociopedagógica, né, questões que a gente precisa acertar para que o fluxo da unidade ocorra de forma tranquila, é consensuado com os adolescentes, a própria formação que hoje nós estabelecemos de forma continuada. Nós temos a Escola de Socioeducação, então a escola faz de forma permanente os cursos de direitos humanos, sobre as medidas socioeducativas, mas também nós treinamos muito sobre medidas de prevenção e como fazer a contenção sem gerar danos, seja ao operador do Estado ou também ao adolescente. Então, a escola organiza isso de forma permanente. E a gente vai ter, quero lhe informar, Érica, que a gente vai, nos dias 24 a 27, nós vamos receber um simpósio nacional em socioeducação. Então, maravilha. Todo o país estará aqui no estado do Maranhão, em São Luís, vai ocorrer na Universidade Federal do Maranhão, pesquisadores, profissionais, gestores de todos os estados brasileiros estarão aqui no estado do Maranhão, porque reconhecem que nós fazemos um atendimento que atende às normativas nacionais, né, tem buscado fazer isso, mas também tem avançado. Então, isso é um reflexo de como o estado do Maranhão vem também avançando nessa perspectiva de oferecer um atendimento aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de forma responsável, comprometida, com ética, né? Então, isso para nós é um resultado bem significativo. E para a comunidade também. Né? Porque o seu trabalho, e aí eu volto a lhe parabenizar, que já lhe parabenizei, né, fora das câmeras, volto a parabenizar o seu trabalho, realmente, o trabalho da FUNAC, que é fundamental, né, para que esses jovens, né, entrem novamente dentro, né, das ruas, dos bairros, na sua casa, levando algo melhor. Eu digo que, às vezes, um jovem desse, ressocializado, realmente ele pode fazer a diferença dentro da casa. A casa que às vezes não conseguiu ampará-lo, né, vai ser amparada agora. Então, parabéns realmente pelo trabalho que vem fazendo. A prova que esse trabalho é maravilhoso é a vinda, né, desse simpósio hoje, né, para o Maranhão. O Maranhão ser a vitrine, realmente, o exemplo, mostra o seu trabalho. Agradecer a sua presença aqui e parabenizar. Gratidão. A gente está à disposição. A FUNAC tem mesmo essa missão e a gente entende que a nossa política ela é fundamental para a sociedade. E hoje a gente tem um evento no auditório João Goulart, aqui em São Luís, 14 horas. Obrigada. Tá aí, gente, tá vendo? É importante, né? A gente fala muito,
né, de como ressocializar, de como a gente diminuir, né, a criminalidade de forma geral, mas a gente precisa também ver o outro lado, não somente, né, aquilo que se expõe como midiático, mas, né, a longo prazo, como colher bons frutos lá na frente.